Segunda parte do Moeda ao Ar e regressamos então ao debate em torno das contas dos três grandes. Horácio Piriquito há pouco falava da situação complicada que vive o Sporting. Acha que perante essa situação não há outra solução que não seja um perdão de dívida ao Sporting? E se quisermos manter o Sporting, obviamente... Porque é que se levanta essa questão do perdão da dívida? Acho uma graça. Disse aqui que falou, nem que levantou. Sei que foi o presidente do Benfica, mas não sei por carga d'água. Já tinha sido levantada antes, porque na altura em que se sugeriu que o Fico pudesse ser candidato a presidente, os dois argumentos que aqui existiam era que acho que um deles até é mentira, ou seja, que ele teria que ser remunerado, que ele já desmentiu, e que seria perdoada uma parte da dívida. Mas é a boataria, estamos a falar na base do boato. Essa do Figo já foi desmentida. E mas ao menos conseguimos precaver, ou seja, permitiu que, neste caso o Benfica, o Porto está muito mais alinhado com o Sporting, e, portanto, não sei qual é a opinião depois do António Pinho Cardão, mas é evidente que estamos a falar de mercado. Mas este mercado também tem muito que se lhe diga, como é evidente, ou seja, não seria com certeza uma entidade bancária a tomar a iniciativa de perdoar ao Sporting, que por si só poderia fazê-lo, e depois não se iria com certeza dirigir aos outros dois, também vos queremos perdoar. Agora, o que iria acontecer era ao contrário, é evidente que quer Benfica, quer Futebol do Porto, iriam bater à porta e perguntar o que é que se passa, porque nós também queremos, não é? E embora estejamos a falar sempre de mercado, e nós acho que somos todos defensores do mercado livre, enfim, regulado e como deve ser, mas neste caso criaria uma situação extremamente complicada, porque, por exemplo, o Benfica já passou por uma situação idêntica há uns anos atrás e não teve essa vantagem, pode-se dizer que teve outras. É falta de memória, Horácio. Não. Já lá vamos à memória. Não é. Já lá vamos à memória. Não é. Mas, de qualquer maneira, não foi pela esfera bancária, atenção, porque todos os clubes tiveram as suas compensações nas alturas do euro e ajudas camarárias e tudo. E, portanto, não se pode quantificar apenas uma coisa. Agora, é evidente que eu não entenderia, e o Presidente do Benfica fez questão de vincar essa parte, eu não entenderia que uma altura destas, em que, enfim, há tantas pessoas em dificuldades e com dificuldades em pagar o empréstimo à casa, e muitas delas a entregarem a casa, que se fosse perdoar uma dívida a qualquer um dos nossos clubes, não é apenas ao Sporting, como é evidente. Aliás, o Presidente do Benfica disse isso. Isso não faria nenhum sentido. Ernesto Ferreira Silva, sem mais demoras, vamos então fazer essa viagem à memória. Estamos no campo da boataria, quer dizer, se nós vamos comentar boatos ou índices do rumor é complicado. Agora, factos são factos. Digamos, das três sociedades anónimas desportivas, a única que tem dinheiro no capital social de um banco é a SAD do Benfica. O BES é acionista do Benfica e não é acionista da SAD do Sporting nem da SAD do Porto. Vamos lá ver. E tem 8% do capital, num capital de 115 milhões de euros. Isto são factos, isto não são boatos. Portanto, e já foi se o BES... transformação de créditos em capital? Vamos lá ver. Essa é a segunda questão. Vamos lá ver. Se tem é porque o realizou. E tem 8% em 115 milhões. Portanto, e todos nos lembramos da polémica que houve com regularizações de dívidas, quando a Manuela Ferreira Leite era Ministra das Finanças, e portanto não vale a pena ir à memória. E isto são factos, o que eu digo, são factos. O caso da Manuela Ferreira Leite, o caso de 7,97% de participação do BES no capital da SAD do Benfica, são factos, comprovados. Mas o resto é boataria do perdão. A única coisa que aconteceu com o Benfica no tempo da Dra. Manuela Ferreira Leite é que foi, ao abrigo da legislação na altura em vigor, e o Ernesto percebe mais disto do que eu, foi perdoado uma determinada quantia de juros, e o Benfica apenas deu como garantia, portanto não houve cruzamento. Isso é uma discussão Isso é uma discussão. Não foram perdoados juros, não foi perdoado nada. O Benfica entregou como garantia. Portanto, para pagamento posterior, portanto, ações do próprio Benfica. Portanto, não houve perdão de dívida, não houve perdão de juros, foi o acionamento de um dispositivo legal que permitia garantir a dívida com ações. Claro. Estamos a dizer a mesma coisa. Depois estou a dizer que houve uma parte de juros que foi perdoada. Como foi perdoada a outras empresas, quando vai negociar dívidas de juros, tendencialmente pode haver nessa altura, pela parte fiscal, um perdão de parte da dívida. Isso aconteceu. O restante foi garantido. Eu acho que não é elegante, eu acho que não é elegante, não é justo, não é correto levantar uma questão que de facto não existe. No fundo, é uma insinuação. Eu acho é uma insinuação num momento de soluções financeiras para o Sporting, momento absolutamente poderia errado. Estar a equacionar. Mas colocando aqui de lado este cenário de um perdão. Só um segundo, já regressaremos. O que é que se poderia equacionar?
Vamos lá ver. Eu acho que todos os clubes passam por isso e vamos lá ver. As relações com os financiadores são diversas e mesmo os próprios financiadores, os bancos financiadores, sabem onde têm ganho mais dinheiro e onde têm ganho menos dinheiro. Por exemplo, o Sporting tem sido um excelente cliente para a banca, infelizmente para o Sporting, porque tem tido reestruturações de dívidas com alguma frequência e essas reestruturações não são feitas sem encargos para o clube. Os bancos são remunerados por essas reestruturações que são feitas. Portanto, são coisas que podem acontecer a todos. As reestruturações financeiras dos clubes já aconteceram em todos. Neste momento está à porta do Sporting outra vez, uma nova reestruturação financeira. E vamos ver, os bancos também não estão no mercado para perder dinheiro, nem para fazer favores a ninguém. Agora, não me parece a mim, é correto, nem legítimo, vir para a praça pública levantar este tipo de boatos, sendo por pessoas responsáveis. Portanto, é um boato que não faz sentido. E até parece algum mal perder, que é no sentido de dizer, se fizerem aqueles eu também quero. E, portanto, as circunstâncias são diferentes. Como estamos no terreno da especulação, como o Ernesto, eu acho que verdade? Eu não sei se é verdade. O Presidente do Benfica não diria aquilo se não tivesse com certeza algumas certezas, não diria absolutas, mas algumas certezas. Também nos poderemos interrogar. Será que não foi a banca, e não sei se o Presidente do Benfica gosta de ouvir isto, será que não foi a banca que, precavendo já a situação do Sporting se antecipar a pedir um perdão de dívida, que terá falado com os outros clubes para que algum deles chegasse à frente e dissesse nós também queremos, para depois o processo ser parado? Também já ouvi essa versão. Continuamos no campo. Também já ouvi essa versão. Estamos no terreno da especulação. Aí julgo que a asneira é livre, perfeitamente. Eu acho que estas coisas estão a ser vistas de uma forma extremamente emotiva, porque o futebol é realmente emoção. Mas reestruturações financeiras, perdões de dívida, acontecem todos os dias na banca. E acontece com empresas de cerâmica a quem são perdoadas dívidas ou são, portanto, adiados os pagamentos. Acontece com empresas de construção civil, acontece com empresas têxteis, acontece com empresas de todas as áreas. Mas aí cada caso é um caso, não é? Perdoando a um, não tem necessariamente que ir perdoar. Perdoando a um, não tem que perdoar ao outro. Perdoando a uma empresa de cerâmica, não tem que perdoar a outra empresa de cerâmica. Perdoando a uma têxtil, não tem que perdoar a outra têxtil. O banco aí assim vê quais são as possibilidades. Portanto, fez determinados financiamentos, depois quer recuperá-los. Há casos em que se torna completamente impossível, porque a empresa se torna inviável se não houver, portanto, algum perdão ou alguma reestruturação. E aí os bancos também têm que se adaptar às circunstâncias, o que não significa que se perdoa a uma empresa têxtil, vá perdoar a todas as outras empresas têxteis. Quando o BES entrou para o capital social da SAD, do Benfica, eu não ouvi ninguém dizer que também quero, então, que se os senhores entraram, também quero que entrem nesta sociedade. Mas capital, capital é capital. Agora, mas é exatamente a mesma coisa. Como é que foi? Não, o que o Pinho Cardão diz, e com razão, é. Então, e como é que foi realizado o capital do BES? Não é? Portanto, essa é a questão. Mas aqui assim, o que eu digo é que os bancos só irão para o perdão de dívida em último caso, em casos perfeitamente desesperados. E julgo que não estamos realmente... E não é perdão propriamente dito, é transformação. É transformação de créditos em capital. Agora, com o Sporting, a banca já fez também alguma coisa, que foi, em determinada altura, aqui há cerca de 2 anos, transformar créditos nas tais chamadas VMOCs, valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis. Cerca de 50 milhões de euros, que já estão no capital do Sporting e das quais o Sporting tem que pagar juros, sob pena de, portanto, esses VMOCs se transformarem em capital e o Sporting perder, pura e simplesmente, a maioria e o domínio da SAD. Mas é outra questão que podemos falar das maiorias do capital, portanto, também é uma coisa engraçada, que se fala e também ninguém falou de facto nisso. Alguém já falou, por exemplo, que o Futebol Clube do Porto, só tem 41,30% do capital da SAD, direta e indiretamente. Eu acho piada dizer a maioria do capital do Sporting. O Sporting tem 89% do capital social da SAD do Sporting, que pertence direto ou indiretamente ao Sporting. 41,30% da SAD do Porto pertence direto ou indiretamente ao Porto.
E 67,37% do capital da SAD do Benfica pertence ao Benfica, direto ou indiretamente. Sim, mas o capital, portanto, esses 41%... E fala-se na perda do capital. Já é desde o início, praticamente, quando foi da abertura, de facto, do capital da SADs. Exatamente. Agora, sobre esta questão, de facto, do tal perdão de dívida, eu julgo que isto tem que ser tudo desarmatizado, temos que sair da emoção nesta matéria e julgo que, não falo pela banca, mas julgo que os bancos terão, com o Sporting, o mesmo tipo de comportamento que terão com uma generalidade de empresas. Para os bancos, o Sporting é uma SAD. Mas com ou sem perdão de dívida, acha que a relação entre bancos e clubes de futebol terá inevitavelmente de mudar? Eu acho que não se pode falar em perdão de dívida, sinceramente. Sim. Tirando esse cenário, há aqui uma relação diferente. Mas perante uma empresa têxtil, portanto, que obtém um perdão de dívida e perante os bancos vão fazer esse mesmo perdão às outras, não vão, não é? Eu acho que é tal questão emotiva, porque são 2 ou 3 grandes clubes, portanto, isso sobreleva. É evidente que é um dos aspectos em que os bancos terão atenção. Isso também não tenho dúvida nenhuma. A concessão de crédito tem que ser diferente. Eu estou a ouvir o António com muita atenção, porque o António é administrador bancário e, portanto... Não, eu gostava só de dizer uma coisa, Horácio. Eu gostava de dizer o seguinte. As 3 SADs e os clubes têm sido excelentes clientes da banca até agora. Porque a banca é remunerada por 2 vias. Por via dos juros, dos empréstimos que tem, e por via das reestruturações. Cada reestruturação são milhares e milhares de euros que, de facto, são debitados às SADs. Portanto, os bancos sabem muito bem fazer as contas e sabem ver que tipo de remuneração têm tido deste tipo de clientes, que são SADs, e que têm uma informação financeira completamente transparente, completamente aberta, que não tem muitas empresas que os bancos têm lá o dinheiro. Não, Ernesto, isso é verdade, mas neste momento, no caso do Sporting, o grande problema está do lado dos bancos, não está do lado do Sporting. O Sporting tem um problema, mas o grande problema a resolver está do lado dos bancos. E tem que resolver o nível de dívida. Por nível de vida, por nível de dívida. O nível de vida também. E pelo estilo de vida também, já agora. Pelo estilo de vida. E portanto... são coisas, de facto, delicadas, mas que julgo que têm que ser vistas de uma maneira racional. Horácio Piriquito, para entrarmos na fase final deste programa, olhando agora para a questão dos direitos televisivos, tivemos na semana passada a notícia de que o Benfica TV assegurou os direitos da Premier League. Isto pode, de facto, tornar aqui o Benfica TV mais do que um canal apenas de ligação quase afetiva dos telespectadores. E tornar-se, de facto, um player de telecomunicações. Demonstra, pelo menos, 2 coisas. Primeiro é que a ruptura com a Livre Desportos está completamente assumida, pelo menos perante aqueles que ainda admitiam a hipótese de haver uma última rodada de negociações e que a Livre Desportos subisse a parada, não é? E que voltasse a ter os jogos do Benfica. Parece-me que a partir de agora não é impossível. O Benfica até pudesse revender tudo, mas não é esse o caminho. Também me transmite a ideia. O segundo aspecto é que, assim sim, assim nasce, finalmente, se quisermos, um segundo operador para concorrer com o Sport TV, que não existia, como é evidente. Enfim, acho que todos os benfiquistas ficámos surpreendidos pela positiva, porque, de facto, se calhar não tínhamos ido tão longe. Faço a justiça, acho que o Benfica neste momento tem competências residentes no clube capazes de exatamente encontrar estas soluções e de facto põe-se agora... Porque esta é uma fórmula que é diferente da que é seguida pela maior parte dos clubes europeus. Não existem mais nenhuma parte do mundo, não é? Um canal ser limitado. Ser titular de um canal em concorrência com o mercado normal, sem ser apenas um canal de clube. Depois põem-se 2 questões. Primeiro, é a valorização do canal Benfica. E por as contas que têm sido feitas, enfim, isto tem algum fundamento matemático, mas podem sempre fazer aquelas que quisermos, a Sport TV neste momento é qualquer coisa como 600 mil subscritores. As contas que o Benfica está a fazer seria para, numa primeira fase, ter 200 mil. Portanto, estamos a falar apenas de 1/3 da Sport TV, o que não me parece de facto impossível, atendendo a que o Benfica entrará também na Zone, que tem 1,5 milhão e 600 mil subscritores, que neste momento não veem a Benfica TV porque só está na Namel e nos outros distribuidores. A um preço a 10 euros, estamos a falar de 20 milhões de
estamos a falar de 20 milhões de euros. Mesmo tendo que haver algum desconto, porque o distribuidor vai querer uma percentagem, 1 ou 2 euros, não é? E depois há os custos técnicos de quem tem que montar permanentemente as operações. Mas como os jogos estão todos em casa, neste caso os jogos do Benfica, não é marginal, mas o custo é menor, porque não precisa de se mobilizar para as transmissões em direto. E depois penso uma outra questão. É como é que na próxima época, sem o Benfica, com os 15 jogos do Benfica em casa, estamos a falar apenas desses 15, e sem a Premier League, como é que o Sport TV se vai apresentar ao mercado? Com preços. E, portanto, aqui começa, digamos, aquilo que o Benfica sempre argumentou, que é um primeiro abanão, digamos assim, no monopólio que existe em Portugal há muitos anos. Portanto, eu estou convencido, enfim, salvo melhor opinião, admito que exista, que a Sport TV não se pode apresentar ao mercado no início da próxima época com 26 euros por mês, porque perdeu a Premier League e já não está a oferecer o mesmo serviço. E os 15 jogos do Benfica. Portanto, ou seja, a ideia estratégica, se quiser, que parte do Benfica, é não se medirem logo as receitas imediatas no primeiro ou no segundo ano, porque este modelo começa a dar efetivamente resultados, depois de um período de desgaste do concorrente e de algum investimento, a partir do terceiro ano. E, portanto, é preciso termos alguma calma e logo para o primeiro ano não admitirmos que, provavelmente, a comparação dos valores entre a primeira época da Benfica TV e aquela que seria mais uma época de Olive Sports, que têm que ser iguais, ou o Benfica tem que... Porque nós agora, para terminar, o que vamos medir no próximo ano ou nos próximos 2 anos, é isto mesmo, é o primeiro abalo no concorrente. E isso vamos ter, que este movimento ofensivo que o Benfica faz, vai ter com certeza consequências e vamos ver quais são, não sabemos. E qual será a resposta? E essa resposta, Ernesto Ferreira da Silva, para os outros clubes que nesta altura não estão neste nível de ruptura com o Sport TV, como é o caso do Sporting e do Futebol Clube do Porto, isto até pode ser benéfico, pode sair daqui uma relação mais forte com o Sport TV, eventualmente um encaixe mais favorável? Não, eu acho que o Aras Birigui disse 2 coisas que são relevantes. Primeiro, é preciso ter calma. Porque nasce o segundo operador e depois, e se ele esqueceu-se, é que não há uma ruptura com um operador, é uma ruptura com um operador e com um acionista da SAD, porque a Sport Invest é acionista da SAD do Porto, como é acionista da SAD do Sporting e como é acionista da SAD do Porto, com percentagens diferentes. Do Benfica, é acionista da SAD do Benfica, do Sporting e do Porto, com percentagens diferentes, mas no Benfica a Sport Invest, através de Joaquim Oliveira, tem 2,66%, no Sporting 5,48%, capital social da SAD do Sporting, e tem 10% da SAD do Futebol Clube do Porto. O Benfica está a fazer o seu caminho e está a fazê-lo com alguma coragem. E vamos ver, não é um caminho fácil, parece-me a mim. Não, claro que não. Não é um caminho que tenha já alguma hipótese de comparação, porque é um caminho novo, é preciso ser o que eu digo, é preciso ter alguma calma. Agora, canais dos próprios clubes, o próprio Sporting já tem o seu canal em fase experimental, mas para dentro, para os seus adeptos. Agora, este é um canal, de facto, está a dar um passo já virado para fora. E vamos ver, é preciso, o que eu acho bem, é preciso alguma calma, porque, de facto, a Sport TV tem também a sua estratégia comercial e certamente não vai ficar parada, não é? Ernesto, só um pequeno retoque, António, é mesmo muito pouco tempo. É bom ter em conta o seguinte, é verdade que o Benfica fica com os 15 jogos, vende diretamente os 15 jogos em casa, mas isto é uma versão muito limitativa de facto. Porquê? Porque, esta é verdade, temos 15 jogos em casa, mas tem 1/3, se quisermos, dos 6 jogos entre os 3 grandes durante o campeonato, porque também conta o Benfica Sporting e o Benfica Porto. E como se sabe, no bolo global anual das receitas de publicidade, a ponderação destes 6 jogos é muito mais do que os outros jogos todos. Portanto, há aqui uma relação, uma ponderação, se quisermos, que é muito mais forte neste caso. E permitam-me que dê o último minuto deste programa ao António Pinto Cardão também para comentar estas estratégias televisivas. Não, mas eu acho que o caminho que o Benfica segue é um caminho arriscado, não é tomado racionalmente, também é tomado emocionalmente. A Benfica TV, é verdade, no meu ponto de vista, é a minha opinião, o Benfica TV já dava prejuízo e o Benfica também teria que arranjar um novo caminho para a Benfica TV. Agora, ter comprado jogos da Liga Inglesa que a Sport TV não adquiriu, e a Sport TV é formada não apenas pelo Joaquim Oliveira, mas também pela PT e pela Zone,
Isto é, portanto, pagou um preço que a PT e a Zone, com todo o seu potencial, não pagaram, significa, portanto, que o Benfica está numa gestão de grande risco. Portanto, é um investimento, de facto, de alto risco. Depois, com a situação do país em que está, em que o investimento publicitário é, de facto, muito, muito baixo, é muito pequeno, isso vê-se, portanto, é do dia-a-dia, não vale a pena estar aqui assim com grandes considerações sobre essa matéria. De onde o caminho que o Benfica está a seguir é um caminho perigoso, não terá efeito no primeiro ano, nem provavelmente no segundo, mas é assim que muitas vezes aparecem as derrocadas. É com estas decisões emocionais, digamos, contra a razão do momento. Bom, talvez o Benfica tenha razão antes do tempo, eu também não quero estar, portanto, a ser muito crítico sobre esta matéria. Há decisões, de facto, há decisões geniais, pode ser que essa seja uma delas. Só o tempo dirá. António Pinho Cardão, Ernesto Ferreira da Silva, Horácio Periquito, foi um prazer ter estado aqui neste Moeda ao Ar convosco. Moeda ao Ar que está de regresso, então, na próxima semana. Boa semana.